E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito de sistemas de numeração, um assunto bastante interessante da matemática, eu tenho certeza que você vai gostar. Gostando, por favor, dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos, vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos de matemática. Mais um grande abraço a todos e vamos embora para o vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito de sistemas de numeração, especialmente o nosso sistema decimal, o sistema binário, tá certo? Agora, de maneira geral, o que seria um sistema de numeração? O sistema de numeração nada mais é do que um conjunto de regras e um conjunto de símbolos que a gente utiliza para, a partir dele, expressar quantidades, tá certo? Então, o sistema de numeração é isso. É um conjunto de regras e símbolos que a gente utiliza em conjunto para expressar quantidades. E nesse sistema de numeração, a gente tem o nosso sistema decimal, que é o mais utilizado, né? O sistema indo-arábico. A gente tem o sistema romano, a gente tem o sistema chinês, a gente tem o sistema maia. Obviamente que o sistema mais utilizado hoje é o sistema de numeração decimal. Então, a gente vai abordar principalmente esse sistema. Então, vamos lá. O que significa o sistema decimal de numeração, que é o nosso sistema? É um sistema que utiliza a chamada base 10. O que significa utilizar a base 10? Significa que a gente vai usar 10 símbolos, e esses símbolos são os algarismos que vão de 0 até 9, e aí a gente vai fazer agrupamentos de 10 em 10. Essa é a essência do sistema decimal de numeração. Para a gente poder abordar de forma mais tranquila e mais direta, vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, olha para esse número. Esse número aqui, por ele estar escrito na base 10, né, que é a nossa base numérica, esse número aqui ele expressa uma quantidade, e essa quantidade ela vai ser expressa como sendo uma soma de potências de 10. E aí, ó, se a gente contar da direita para a esquerda, a gente vai usar as seguintes potências de 10. Ó. Esse 7 aqui a gente vai associar ao 10 elevado a 0, esse 9 aqui a gente vai associar ao 10 elevado a 1, e esse 6 aqui a gente vai associar ao 10 elevado ao quadrado. Por isso que esse número aqui, ó, ele vai expressar exatamente essa quantidade, ó. 6 vezes 10 ao quadrado, que para a gente é bem claro, né? São 6 centenas. 9 vezes 10 elevado a 1, que para a gente também é bem claro, né? São 9 dezenas. 7 vezes 10 elevado a 0, que são 7 unidades. Ok? Então, esse número aqui, ele expressa essa quantidade que a gente consegue escrever como sendo uma soma de potências de 10, porque a nossa base é base 10. Mais um exemplo, para ficar bem claro. Esse número aqui, ó, 5, 2, 4, 8. Esse número aqui, ele vai representar qual quantidade? Ó, a gente, vindo da direita para a esquerda, ó, esse 8 a gente vai associar a uma potência de 10 com expoente 0, o 4 uma potência de 10 com expoente 1, o 2 uma potência de 10 com expoente 2, e o 5 uma potência de 10 de expoente 3. E aí esse número expressaria qual quantidade? 5 vezes 10 ao cubo, mais 2 vezes 10 ao quadrado, 4 vezes 10 elevado a 1, 8 vezes 10 elevado a 0. Percebe? Ó? Expoente 0, expoente 1, expoente 2, expoente 3. Está aqui, ó, ele expressa essa quantidade. Que para a gente é bem claro, são 5 milhares, 2 centenas, 10 dezenas e 8 unidades. A gente é bem familiarizado com esse tipo de números, né? Agora, e o sistema binário, que é o sistema de base 2? Como é que funciona o sistema binário? Bom, esse sistema é utilizado pelos computadores, né, de maneira geral. E aí, nesse sistema binário, a gente tem dois símbolos, o 0 e o 1. E aí a gente vai fazer agrupamentos de quanto em quanto? De 2 em 2. Tá vendo? É a mesma ideia do sistema decimal, só que agora a gente vai trabalhar com dois símbolos, zeros e uns, e os agrupamentos são feitos de 2 em 2. Então imagine que a gente tem esse númerozinho aqui, ó, escrito na base 2. Esse número aqui, ele expressaria qual quantidade na nossa base 10? Bom, o que a gente vai fazer é exatamente o que a gente fez com a base 10. A gente vai associar esses números aqui à potência, só que agora de base 2. Começando da direita para a esquerda, esse número a gente vai associar uma potência de 2 com expoente 0. Esse número aqui a gente vai associar uma potência de 2 com expoente 1. Então, esse número aqui, ele expressa qual quantidade na base 10? Ó, 1, esse 1 aqui, ó, vezes 2 elevado a 1, mais esse 1 aqui, ó, vezes 2 elevado a 0. Então, esse número escrito na base 10, ele vai ser 3. Ó. Então, esse número aqui, na nossa base numérica, ele expressa essa quantidade aqui, ó, 3. Então, o número 1, 1 na base 2, ele é equivalente ao 3
na base 10. Esse número aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos na base 2. Então a gente vai associar aqui, ó, potência de expoente 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então esse número aqui, ó, ele vai expressar qual quantidade na nossa base numérica, que é a nossa base 10. Como é que a gente pode escrever isso aqui como potências de base 2? Olha lá, ó. 1 vezes 2 à quinta, 0 vezes 2 à quarta, 0 vezes 2 ao cubo, ó. 1 vezes 2 ao quadrado, 0 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 0. Perceba que esses algarismos aqui, ó, que estão em vermelho, são exatamente esses algarismos que estão aqui, ó. E se a gente quiser converter esse número para a base 10, né, a gente expressa um número dessa forma. Então, fazendo a continha, a gente vai ter, ó, 1 vezes 2 da quinta dá 32, isso aqui tudo vai zerar, né? Aqui vai dar 2, aqui vai zerar e aqui vai dar 1. Então tá aqui, ó. Esse número aqui, ó, 100101 na base 2, ele é equivalente ao 37 na base 10. O que a gente está fazendo aqui é expressando cada um desses números no nosso sistema decimal que a gente é mais familiarizado. A gente consegue fazer as continhas, né, com muita tranquilidade no nosso sistema decimal. Sistema terciário agora, ó, base 3. Como é que funciona isso? A gente tem 3 símbolos, né? Terciário, base 3, são 3 símbolos, 0, 1 e 2. E a gente vai fazer os nossos agrupamentos de quanto em quanto? De 3 em 3. É assim que funciona esse sistema de base 3. Alguns exemplos. Bom, então vamos pegar esse número aqui que está na base 3 e vamos expressar esse número aqui na base 10. Ou seja, esse número aqui ele vai expressar qual quantidade na nossa base 10, né? Então, ó, a gente tem 3 algarismos. Ó, começando da direita para a esquerda, a gente vai associar cada um deles, né, a uma potência de base 3. Então, esse aqui, ó, o expoente 0, expoente 1 e expoente 2. Então, como é que ficaria isso na nossa base 10? Ó, 2 vezes 3 ao quadrado, 0 vezes 3 elevado a 1, 1 vezes 3 elevado a 0. Então, esse númerozinho aqui, ó, perceba, ó, as coisas que estão em vermelho aqui, são exatamente esses algarismos. E aí, então, ó, 18, né, aqui vai dar 0, e aqui vai dar 1. Então, esse número aqui, ó, 201 na base 3, ele equivale ao 19 na base 10. Tá certo? Então, a gente acabou de converter esse número aqui, ó, para a nossa base decimal. Esse númerozinho aqui na nossa base decimal, vamos contar os algarismos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Então, esse aqui está associado a expoente 0, expoente 1, expoente 2, expoente 3, expoente 4. Então, a representação desse número ficaria na base 10, 1 vezes 3 à quarta, 2 vezes 3 ao cubo, esse outro 2 vezes 3 ao quadrado, 0 vezes 3 elevado a 1 e 1 vezes 3 elevado a 0. Fazendo essa continha, a gente vai ter exatamente o número 154. Então esse número aqui, ó, 12101 na base 3, ele equivale ao 154 na nossa base decimal, ok? Convertemos esse número para a base 10. A gente expressou esse número como sendo uma quantidade na nossa base 10, beleza? Bom, e como é que funciona de maneira geral a coisa? Um sistema de base N. Bom, é a mesma história. Quais são os símbolos? 0, 1, 2, 3, até o N-1, né? A gente começa com 0 e vai até sempre o N-1. E aí os agrupamentos aqui são feitos de N em N. A gente agrupa de N em N. Então, de maneira geral, se você tem esse número aqui, ó, escrito na base N, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, a partir da direita para a esquerda, esse 4 vai estar associado a uma potência de base N elevado a 0, aqui elevado a 1, elevado a 2 e elevado a 3. Então, como é que ficaria esse número? Expresso, né, na nossa base 10, aqui, ó, 5 vezes N elevado ao cubo, 8 vezes N ao quadrado, 7 vezes N elevado a 1 e 4 vezes N elevado a 0, ok? Então aqui tá vendo, ó, as potências aqui são de base N, ok? Bom, agora como é que a gente faz para converter base decimal para uma outra base? O que a gente fez até agora foi converter de uma base qualquer para a base decimal, que é o que a gente tem mais costume. E se a gente quiser fazer o contrário? Pegar um número que está, por exemplo, na base 10 e passar para uma base 2, para uma base 3. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse método prático aqui, ó, de divisões sucessivas. É um algoritmozinho muito legal para a gente fazer essas conversões de base. Base 10 para uma outra base qualquer.
Percebe que a gente sempre está usando a nossa base 10 como referência, né? Porque é na base 10 que a gente tem maior facilidade, maior familiaridade para trabalhar com os números, né? Fazer as operações, né? Então por isso que a gente sempre usa a base 10 como sendo o nosso porto seguro aqui, né? Porque a gente poderia, por exemplo, converter um número que está na base 2 para a base 5, por exemplo. Só que a gente teria que passar pela base 10, porque é lá que a gente tem mais habilidade, né, para fazer as continhas. Então, vamos pegar dois exemplos aqui para a gente transformar o número, por exemplo, 87, né, que está na nossa base 10, para a base 2. A gente vai fazer isso utilizando as divisões sucessivas. Como é que seria? Muito simples. Nós vamos pegar 87 e vamos dividir por 2. Bom, 87 dividido por 2 dá 43. 43 vezes 2 dá 86, então vai sobrar 1. Continua dividindo. 43 dividido por 2 vai dar 21. 21 vezes 2 dá 42. Para 43, 1. Continua a nossa divisãozinha aqui por 2. 21 dividido por 2 vai dar 10. 10 vezes 2, 20. Para 21, 1. Continua dividindo por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Continua dividindo por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2. Vai sobrar 1. Ok? E finalmente, pega o 2 e divide por 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai sobrar 0. Como 1 é menor do que o 2, a gente não consegue mais fazer essa divisão. Então, esse número 87, que está escrito na base 10, ele vai equivaler a qual número na base 2? Basta a gente ler esse número aqui, ó. Nesse sentido, ó. Que número que deu? Ó? 101. Ó. 101, depois 011, 011 e finalmente 1 ali. Ó. Então, esse número aqui, escrito na base 2, equivale ao 87 na base 10. Viu como é que funciona? Você faz a divisão sucessiva, depois você lega o quociente aqui, ó, e lê junto com todos os outros restos que a gente descobriu. Vou fazer mais um para ficar bem claro. Eu quero agora converter o 151, que está na base 10, para a base 3. Então agora a gente vai fazer divisões sucessivas por 3. Ó, 151, vamos dividir por 3. 151 por 3 dá 50. 50 vezes 3, 150. Para 151, 1. Continua a nossa divisãozinha. 50 dividido por 3 dá 16. 16 vezes 3 dá 48, sobra 2. 16 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Para 16, sobra 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Como eu não consigo mais dividir por 3, então o número vai ser esse aqui, ó, lendo daqui para cá. Ó. Então, o 151 na base 10, ele equivale a qual número na base 3? Ó? 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Na base 3. Ó. Ok? Então, a gente acabou de converter esse 87 para a base 2 e o 151 para a base 3. Perceba que quando a gente vai dividindo sucessivamente o 87 por 2, os restos só podem dar ou 0 ou 1, tá vendo? Faz total sentido, porque na base 2, os algarismos que a gente usa é só o 0 e o 1. Sempre quando a gente divide uma coisa por 3, os restos podem dar o quê? Ou 0, ou 1, ou 2. Foi o que aconteceu aqui, tá vendo? No caso não deu nenhum 0, mas deu 1 ou 2 aqui como resto. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos. Valeu demais.